Olá amigos do Quatro Maiores, eu sou De Lazar e trago para vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, a informação é aqui. Vamos às notícias aí do Santos. O Santos não teve notícia muito boa aí, hein? Entre quinta e sexta-feira. O Santos perdeu o seu zagueiro Alex. Ele fraturou o tornozelo direito no treino. Ele que tinha 7 jogos aí com o Santos, sofreu esse trauma aí na região do tornozelo e não joga mais pelo Santos esse ano. Com essa saída de Alex da zaga, Joaquim, que estava jogando na lateral direita, deve voltar para a zaga para jogar ao lado de João Basso. E na lateral direita, o Júnior Caissara deve ganhar essa vaga aí, que o Alex, infelizmente, né, para ele e para a torcida santista aí, deixou no momento aí. O Santos, com a contratação aí do Alfredo Morelos, chegou a 7 estrangeiros no seu elenco e com isso ele chega ao número máximo de jogadores estrangeiros que podem jogar no Brasileiro, tá? O Santos hoje que tem como estrangeiros aí o Maximiliano Silveira, o Soteldo, o Mendonça, o Furque, o Rincon, o Rodrigo Fernandes e o Morelos, tá? Então o Santos aí, se reforçar com mais algum estrangeiro, terá que deixar um deles fora da lista de relacionados. No caso aí do Santos, o futebol feminino, uma notícia ruim também. Foi mandado embora o treinador Cleiton Lima, que cuidava aí do time do Santos, do time feminino do Santos. A diretoria do Santos recebeu 19 cartas anônimas das jogadoras do Santos, o acusando de assédio moral e de assédio sexual. Com isso, a diretoria do Santos achou por bem, diante de tantas informações, de tanta repercussão, né? Praticamente mais de 70% do elenco feminino, o Santos resolveu demitir o treinador e não conta mais com o treinador no quadro de futebol feminino. Vamos falar agora do Corinthians? O Corinthians treinou com Renato Augusto nesta quinta-feira, e assim o jogador voltou aí a treinar com bola. Ele que foi o pivô aí de uma discórdia entre Luxemburgo e o preparador Bruno Maziotti na semana passada. O Luxemburgo disse que isso é normal, que acontece, né? Mas que uma decisão foi tomada de não participar do derby por conta desse machuca não machuca dele aí, fica sempre num limite de risco. Então o Corinthians resolveu utilizar essa data FIFA para preparar o jogador, tá? O Corinthians ontem fez a final feminina, o primeiro jogo, né, contra a Ferroviária lá em Araraquara, e terminou o jogo em 0-0, tá? Agora o novo jogo da final, que é o segundo jogo da final, né, que será aqui na Neoquímica Arena domingo às 16 horas. Se tivermos um empate, a decisão vai para os pênaltis. A equipe que ganhar se sagra campeã, né? E o Corinthians aí vem em busca do seu sétimo ou oitavo título, tá? O Corinthians, que aliás nas últimas 3 edições foi campeão brasileiro de futebol, um time fortíssimo do Corinthians. O Palmeiras, né? O Palmeiras aí teve o Abel Ferreira homenageado pela Liga Portuguesa. Ele recebeu o prêmio Mérito da Liga Portuguesa lá numa cerimônia no Porto, né? Como um dos destaques do futebol estrangeiro, principalmente, né? Mas um representante de Portugal fora do país foi condecorado aí com essa honraria. O Abel Ferreira já havia ganhado alguns outros prêmios, né? Em 2021, ele foi condecorado aí com o troféu Quinas de Ouro, que é a mais alta distinção concedida pela Liga Portuguesa, tá? O Abel Ferreira, então, vem colhendo frutos aí dos seus títulos que ele vem ganhando pelo Palmeiras, colhendo seus frutos lá em Portugal, um reconhecimento ao cidadão português pelos trabalhos prestados aí fora do país, onde leva o nome de Portugal a ser conhecido mundialmente. No futebol sub-20, decisão do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ficou com o vice-campeonato. O Palmeiras no jogo normal empatou em 0-0 com o Flamengo, e na decisão por pênaltis o Flamengo levou a melhor por 3-2, após um jogador do Palmeiras dar uma paradinha na hora de chutar a bola. Ele foi chutar a bola, deu uma paradinha, isso não é mais permitido. Segundo a regra, quando isso acontece, o jogador deve ser advertido com um cartão amarelo e a penalidade máxima não pode ser
cobrada novamente quando em decisões por pênaltis. É como se o jogador tivesse perdido o pênalti. Assim o Flamengo se sagrou campeão. Vamos agora às informações do São Paulo. O São Paulo divulgou na quinta-feira que todos os ingressos estavam vendidos para a final da Copa do Brasil, o que não é uma verdade, tá? O sistema da Total Acesso é um sistema muito falho. Então, como foi aberto ali para os sócios torcedores diamante, cada sócio tem direito à compra de 5 ingressos. Então foram realizadas as compras, mas muitas dessas compras elas são canceladas, porque às vezes o cartão não foi aceito ou algo assim, e aí o lote de ingressos se reabre para o dia seguinte. Então São Paulo emitiu uma nota dizendo que esse próximo lote seria reaberto para os sócios torcedores abaixo do nível diamante para a compra de ingressos, e que ainda haveria a venda de ingressos populares, cerca de 14 mil ingressos populares, mas isso para os sócios torcedores, tá? Então dificilmente quem não é sócio torcedor conseguirá assistir o jogo. Conseguirá se comprar o que? Camarotes, tá? Tem camarotes de até R$2.000 para esse jogo do São Paulo. Então aquele que não é sócio torcedor, que tiver a fim de ver o jogo aí, comprar o seu ingresso, o caminho é a busca por camarotes, e não é nada barato, é um valor salgado. Então assim, aquele discurso de para o torcedor que é popular, né? Não é bem assim, tá? Quando chega na final, falta para o São Paulo um programa de fidelidade, né? Aqueles torcedores que contribuíram para o São Paulo na pandemia, né? Os torcedores que vão lá e empurram o São Paulo, né? Mais de 50 mil torcedores em jogos fora de uma final, eles infelizmente, aí, em grande maioria, não poderão comparecer lá por conta do sistema de fidelidade que não existe. Então o São Paulo precisa repensar essa questão para corrigir isso daí para as próximas finais, que porventura o São Paulo possa chegar aí ao longo dos próximos anos. E por falar em precisa consertar, né? É necessário consertar a maneira como se vê o futebol, como se vê as questões preconceituosas, né? O Gabriel Neves, ele foi atacado aí nas redes sociais, e infelizmente, né, porque ele pintou o cabelo de rosa. Vê se isso é possível. Então eu chamo de torcedores essas pessoas, eu chamo de imbecis, né? Imbecis que atacam uma outra pessoa pelo fato dela usar um cabelo rosa para jogar. Podia ser verde, podia ser amarelo, podia ser roxo, podia ser o que fosse. O que interessa é quando ele entra em campo e joga sua bola. Se ele resolveu pintar o cabelo de rosa, isso não quer dizer que ele é mais homem ou menos homem, ou que ele tem uma opção sexual A ou B, e se tiver é um problema dele. Então Gabriel Neves soltou uma nota, a nota está aí na tela para você enquanto eu falo. Eu não vou falar toda a nota aqui porque ela é muito longa, mas basicamente ele diz isso que eu estou falando, tá? Que isso não influencia entre ele jogar mais ou jogar menos, que é uma situação que ele resolveu fazer, é uma cor que ele gosta. Ele entende que muitos acham isso depreciativo, tá? Mas eu não acho, e eu acho que é um imbecil quem está entrando nas redes sociais do Gabriel Neves para atacá-lo. Pelo amor de Deus, né? Século 21, galera. Vamos lá, vamos acordar para o mundo, tá bom? O Brasil, a seleção olímpica jogou ontem, perdeu por 1-0 para o time de Marrocos. A seleção olímpica que se prepara aí para os Jogos de Paris 2024, vai utilizar aí o seu elenco no Pan-Americano para fazer alguns testes, em alguns outros amistosos. Então começou mal a preparação, perdendo para Marrocos por 1-0. A seleção principal, ontem nós tivemos uma entrevista do Neymar falando sobre a seleção principal, onde ali ele comenta sobre o Diniz, né? Como é o treinamento do Diniz. Ele chegou até a falar que é totalmente diferente de tudo que ele já viu. Então o Diniz prova mais uma vez que ele vai por um outro caminho no futebol, algo diferente. E quando ele fala isso, nós devemos lembrar aqui que o Neymar chegou a jogar com o Guardiola. Então assim, quando você pensa em algo diferente, então o Diniz está fazendo algo diferente além do Guardiola, para se ter uma noção, né?
Então vamos acreditar nesse trabalho do Diniz. Ele é um cara que insiste há anos com esse tipo de tática e eu acho que vai dar certo. Se ele continuará depois ou não, não sabemos. Fala-se que o Ancelotti está acertado com a seleção brasileira, mas eu duvido muito, se o Diniz fizer um bom trabalho na seleção, que o Ancelotti assuma a seleção em 2024. Eu não acredito. O provável Brasil hoje aí terá no gol o Ederson, tá? O Ederson que sai melhor jogando com os pés do que o Alisson. Então a opção do Diniz pelo Ederson, segundo que foi visto nos treinos. Aí na lateral direita teremos o Danilo, na lateral esquerda o Renan Lodge, ali na zaga será o Gabriel Magalhães, junto com talvez o Nino, não é certeza, tá? Ou o Marquinhos, acho que é o Marquinhos, tá? No meio campo teremos o Casemiro, o Neymar, no ataque o Richarlison, essas peças aí são nomes certos, né? O Rodrigo também no ataque. Então assim, o Brasil se preparando, criando uma forma aí de jogar, tá? Uma nova forma. Esperamos uma boa sorte para o Brasil nessas eliminatórias. Ontem tivemos jogos das eliminatórias também. Tivemos o jogo do Paraguai com o Peru, que terminou 0-0. Tivemos a Colômbia, que venceu por 1-0 a Venezuela, e a Argentina, que venceu o Equador por 1-0. O Equador, que começa a competição com menos 3 pontos, uma punição elaborada aí pela Conmebol por conta do ano passado, de uma inscrição aí, de uma questão de documentação do Bryan Castillo na sua seleção, que gerou um problema, e aí a Conmebol resolveu tirar 3 pontos do Equador. Então o Equador, além dos menos 3 pontos, perdeu para a Argentina. Começa muito mal o Equador, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, se inscrevam no canal, né? Após inscritos, acione o sininho de notificações para receber nossas notificações. Afinal, a gente traz notícias para vocês aqui todos os dias. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, e mais tarde tem o pós-jogo da seleção brasileira para você. Um abraço!